Olá, amigos, boa noite. É um prazer imenso ter todos vocês aqui nesse ciclo de lives que está sendo promovido pelas escolas associadas. Meu nome é Walker Angeloni, eu sou professor, coordenador dos cursos de aperfeiçoamento e dos cursos de especialização da empresa Prótese Total Treinamentos. Nós fizemos um pool de escolas, unindo todas as nossas escolas parceiras, para que nós pudéssemos somar. Esse é um momento em que a gente precisa dar as mãos, né, em decorrência da pandemia que o planeta está passando, e o passarinho aqui cantando, né? E então, em decorrência desta pandemia, nós nos unimos e muitos frutos fantásticos surgirão dessa parceria. Todas as escolas estão unindo todas essas escolas parceiras, por enquanto é um pool de 14 escolas, e todas elas estão se unindo para dividir e somar com o que há de melhor, com as suas experiências positivas, refinando os trabalhos para levar até vocês, alunos, o que há de melhor, o que nós obtivermos de melhor nessa união. Sejam todos muito bem-vindos. Teremos aí, ao longo das 4 próximas semanas, ciclos de lives, começando pela prótese total, depois prótese parcial removível, ortodontia e prótese fixa. E estas lives serão ministradas por professores de grande relevância, de grande conhecimento e grande experiência. Tendo como início nossa professora Thaís Nogueira. A professora Thaís Nogueira, eu vou pedir para que, por gentileza, ela se apresente melhor, mas ela é uma das nossas grandes e principais professoras de prótese total que temos no Brasil. Professora da especialização, ela é treinadora, ela é professora de professores, né? Ela é Training for Training, e professora internacional. Muito bem, eu não vou tomar muito tempo de todos vocês, agradeço a todas as escolas parceiras, e aguardem que teremos muitos e muitos desdobramentos positivos advindos da união, da força de todas estas escolas. Fica o agradecimento especial ao Rafael, professor Rafael, da Escola Bernardino de Canoas, que gentilmente está fazendo toda a gestão e o gerenciamento da parte de internet, das mídias, de todas essas ferramentas. Muito obrigado a todos, aproveitem bastante, sejam todos bem-vindos. Nas próximas 4 semanas, sempre às 19 horas. Aproveitem bem. Obrigado. Joia, Walker. Boa noite, pessoal. Aqui é o Rafael, como o Walker apresentou. Então agora a gente vai fazer essa transição. Eu vou ligar para a professora, para a TPD Thaís, para que ela assuma. Walker, muito obrigado. E nos vemos por aqui. Até amanhã. Muito agradecido mais uma vez, Rafael. Valeu. Então, pessoal, eu vou ligar para a professora agora. Vocês podem mandar as suas perguntas no chat, tá legal? Conforme combinado, a gente vai aproveitar os intervalos com a professora para passar as perguntas. Aposentou? Então, agora a gente vai fazer essa transição. Eu vou ligar para a professora da TPD Thaís para que ela assuma. Walker, muito obrigado. E nos vemos por aqui. Tudo bem? Até amanhã. Muito obrigado. Mudo aí na live? Valeu. Consigo. Então, pessoal, joia. Pronto. Então, só lembrando, pessoal, a gente já está com a professora. Vou passar a palavra para ela. Ela está preparando ali a apresentação, tá? Vocês podem mandar perguntas no chat, podem compartilhar. Já adiantando, essa live vai ficar gravada. Então, se você perdeu alguma coisa, depois você pode assistir a gravação normalmente. Sempre agradecendo aqui a todas as escolas que se uniram nesse momento, junto com a Prótese Total. A Escola Bernardino de Canoas, a Unifesp, Seto, Escola Dan Oliper, a Unifaz, a Secap, Protec, Arte do Dente, Ebrasp, Faculdade Modal, NIL e a Pierre Fauchard. Então, professora, boa noite, seja bem-vinda. Muito boa noite, muito obrigada. É um prazer participar dessa série de lives, né, especialmente formatada para os acadêmicos, uma brilhante iniciativa do professor Walker. Estou muito, muito feliz com esse maravilhoso projeto. E obrigada, Rafa, pela assessoria, pelos treinamentos, né, tudo isso é muito novo para a gente, mas acho que vai dar tudo certo. Sim, a palavra é toda sua, então.
boa transmissão. Então a gente fica combinado assim, quando o pessoal mandar perguntas, quando você der a deixa, eu leio as perguntas aqui do chat para você, tá bom? Perfeito, perfeito. Então, boa apresentação. Boa noite, pessoal. Meu nome é Thaís Nogueira, eu sou técnica em prótese dentária, especialista em prótese dentária, e hoje nós preparamos uma aula, uma abordagem com uma linguagem um pouco mais simples, para que os acadêmicos também acompanhem. Estou muito feliz com essa oportunidade, porque eu acho que a educação de base é ela que direciona a nossa carreira. Então, com essa associação que o Walker está propondo, a gente vai conseguir atingir ainda a fase acadêmica. Nós só conseguimos, até então, atingir a pós-graduação. Então, os alunos podem contar com a gente também para já se capacitarem lá no início, no primeiro semestre do curso. Isso é um privilégio muito grande, a gente está levantando essa bandeira, e vocês aí, já tem 140 na live, vem com a gente que a gente vai dar muitas dicas para que realmente vocês nivelem a profissão, né, por cima. Então, o tema hoje é moldeiras individuais. Nós vamos falar de moldeiras individuais convencionais e algumas, né, diferenciadas. O nosso trabalho, ele começa com uma simples moldeira individual, mas a verdade é que quando a gente comete algum erro, já nessa fase, a prótese total, ela acaba sendo uma prótese, de certa forma, ingrata, porque ela vai absorvendo os erros e ela só mostra o erro para você quando o produto está pronto. Lá no final, depois de 4 ou 8 semanas de trabalho, que você percebe que, às vezes, tem algum insucesso, né, porque deixou de fazer uma moldeira, de certa forma, adequada. Então, a primeira pergunta que eu tenho para vocês é: qual é a fase mais importante da construção de uma prótese total? Na verdade, é a fase em que você está. Qual fase você está desenvolvendo hoje no seu laboratório, agora, nesse momento? Essa é a fase mais importante. Então, nenhuma fase deve ser negligenciada. Então, vou passar alguns conceitos de moldeira individual para que vocês já consigam direcionar o trabalho de vocês no estágio. Né? Saiu do curso, nem terminou o curso, já vai começar a fazer moldeirinha individual lá no laboratório, que deu oportunidade para você, você já vai fazer direitinho. Tá? Então, vamos lá. O nosso trabalho começa com uma moldagem preliminar, uma moldagem anatômica preliminar. Eu não sei se os slides estão mudando, eu estou acompanhando também pelo Facebook, mas acho que está com um pouquinho de delay. Isso, eles estão mudando normalmente. Pode seguir com o que você vê, que eles vêm junto com o seu áudio, tá bom? Ah, então tá já. Então, a moldagem anatômica preliminar é o primeiro passo. Então, o dentista ele vai avaliar o tecido que ele vai moldar. Então, ele tem um exame clínico, onde ele vai palpar, ele vai, muitas vezes, pedir radiografia para ver como que está essa estrutura óssea por baixo desse tecido mole. Mas, normalmente, diria que em 90% dos casos, são mucosas extremamente reabsorvidas. Então, realmente, é um trabalho complexo. Não pode simplesmente pegar uma moldeira de estoque qualquer, o primeiro material que encontrar pela frente, e tentar reproduzir. Sempre vai haver uma anamnese, uma consulta prévia, e vai traçar um plano de tratamento antes do início do trabalho. Então, nessas fotos dá para ver a complexibilidade, a maxila é extremamente flácida na primeira foto. Na segunda foto eu não consigo enxergar a mandíbula, né? O rebordo remanescente ele reabsorveu tanto que ali a crista do rebordo e o fundo do sulco ficou num plano único. Mas é isso que a gente reabilita, né? A gente precisa estar pronto para poder fazer o melhor para esses casos. E o primeiro erro começa lá na clínica, na seleção da moldeira individual. Quando o dentista pega uma moldeira como essa branca aqui, ó, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Essa branquinha, tá vendo? Quando ele pega essa moldeira de cuba alta para moldar um tecido reabsorvido assim, já começa aí a primeira falha. Então, ele precisa usar a moldeira específica para edêntulo, para desdentado. Então, nós temos aqui um jogo de moldeira, HDR, que foi desenvolvida pelo Dr. Heraldo Dias Ribeiro, própria para esse tipo de paciente. Tem ela toda lisa para moldagem em Godiva e tem ela perfurada para alginatos. Então, é obrigação do cirurgião dentista ter o material adequado
já que ele vai trabalhar com pacientes, né, totalmente desdentados. Então, esse é o primeiro ponto. Quando você já encontra um modelo preliminar, onde você não encontra as estruturas anatômicas de interesse protético, já começa a falha aí. E aí você vai construir uma moldeira mal dimensionada, que vai induzir a um molde funcional também mal dimensionado, e já começa colecionando erros. Aí chega lá na frente, você acaba de entregar uma prótese pronta, polida, e o dentista devolve para você reembasar. Né? Então, na verdade, ninguém sabe o que está acontecendo, onde foram as falhas. Então, a gente tem que estudar cada etapa do trabalho com cuidado para não colecionar erros. Então, vai precisar medir a distância de tuber a tuber, ver se a moldeira realmente consegue abraçar o rebordo como um todo. Tem 3 tamanhos de moldeira. Essa moldeira de alumínio, ela permite uma ligeira movimentação, às vezes com o alicate, o dentista ele abre um pouquinho, fecha um pouquinho, e ele vai também pré-conformar as bordas com uma lâmina de cera. Pode ser uma cera de periférica mesmo, existe na odontologia uma cera que encaixa certinho na borda da moldeira, ou ele pode fazer também com cera utilidade para conseguir aumentar ali a borda e para que ela alcance toda a área que precisa ser moldada, toda a área de fundo de suco, de selado posterior. É muito importante que ele uniformize essa camada em alginato para que você tenha um bom modelo de estudo, tá? Então, a moldagem com alginato, ela acontece em 1 ou 2 camadas, tá? Eu trabalho com uma equipe que gosta de moldar 2 vezes com alginato, então ele faz a primeira impressão, tira o molde da boca, limpa toda a saliva, lava, seca e coloca uma outra camada de alginato por sobre a primeira camada de moldagem, de molde. Então, é possível fazer dupla impressão e alguns dentistas gostam de fazer com silicone, também pode, tá? Vai usar o pesado e o leve, e a gente tem as moldagens preliminares. O que é importante? Que não tenha nenhuma moldeira aparente, perceba que já tem todo um contorno, eu consigo enxergar toda a anatomia da boca nesse negativo, que é o molde. Isso é muito importante. Quando vem metade alginato, metade moldeira aparecendo, já começam aí os problemas. Então, é importante que o dentista saiba o que ele quer reproduzir, qual é a informação que ele precisa mandar para o laboratório. Bom, em época, eu já sempre ensinei isso, sempre foi um protocolo padrão, né, na especialização, no meu laboratório, onde eu vou ministrar algumas consultorias e treinamentos, eu sempre cuidei da biossegurança. É muito importante que você lave com água e sabão e borrife 1% de hipoclorito de sódio em tudo que entrar no seu laboratório, absolutamente tudo. Isso não é um procedimento agora, né, nessa época do Covid, porque você pode também pegar H1N1, tuberculose e uma série de outras doenças que chegam através da saliva, tá? Nem sempre o dentista vai fazer a desinfecção. E se ele fizer, você refaça quando chegar nas suas mãos. Então, vai abrir o trabalho, já abra de luva, já lava em água corrente, já borrifa. Hoje em dia eles estão pedindo para não borrifar, para também não fazer o aerossol, né, com os sprays. Você pode deixar 1% de hipoclorito diluído em água na motolia e despejar um pouquinho rapidamente sobre o molde e deixar agir por 10 minutos. Agiu por 10 minutos, lava, seca e verte o gesso, né, de sua preferência. Mas é super importante que vocês façam essa desinfecção. Tudo que chegar no seu laboratório, tá? Base, plano, modelos. Se você não tiver acesso a outro produto, cuidado com o hipoclorito em contato com os metais, porque pode oxidar os metais. Então, se você for, por exemplo, desinfetar uma PPR com hipoclorito, bastante atenção. Deixa agir por 8, 10 minutos e já lava e remove completamente o hipoclorito dessa superfície metálica. Senão ela vai começar um processo de oxidação, tá? Mas para os materiais de moldagem, é excelente. É barato, dá para você manipular todos os dias e ter essa segurança de triar tudo isso antes de levar esse material para a sua bancada, tá? Atenção iniciantes, o laboratório é extremamente contaminado, não leve a contaminação até a sua bancada. Tenha um lugar específico de entrada de trabalho, de triagem e desinfecção. Com essa solução você pode desinfetar inclusive seus instrumentos de uso pessoal, usem luva, tá? E protejam-se, usem touca, usem avental de manga longa,
gola padre, enfim, só um apêndice para os cuidados que merecem uma atenção especial, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Vamos voltar para lá. Bom, o alginato, ele vai moldar o fundo do sulco, e é importante que na hora de verter o gesso, você também copie no modelo de estudo toda essa área que foi, né, cuidadosamente moldada. Então, deixa o alginato dobrar, formando uma espécie de canaleta, que é a reprodução em gesso de todo o fundo de sulco. Tá? Aí nós vamos ter um modelo de estudo. Eu gosto muito desse gesso, que chama Zero Art. Ele é desenvolvido para articuladores, mas eu uso também nos modelos de estudo, porque ele é de presa rápida e zero expansão. Tá? Então eu gosto porque ele me agiliza muito o meu trabalho. Eu trabalho com a dose, eu não trabalho sem proporção. Então eu uso 100 gramas, o pacote vem com 1 quilo, com um pacote de R$27 eu faço, né, 10 modelos. Então é um custo insignificativo no laboratório, eu não abro mão desde que eu descobri esse tipo de material dessa linha dentona de gessos. Eu, Thaís Nogueira, no Laboratório Tiboni, não abro mão. Tá? Então é uma dica para vocês que gostam de trabalhar rápido sem perder qualidade. É importante que o técnico estude, mesmo que ele não tenha todo esse conteúdo no curso, que ele vá em busca. Tem vários livros, eu vou deixar umas sugestões no final da aula, né, da anatomia de interesse protético. Eu gosto muito de um livro do Daniel Telles. Daniel Telles, o nome do livro é Prótese Convencional e sobre Implantes. Tem uma edição para estudantes, que é só prótese convencional, que é o livro que não é de capa dura. Então, lá tem anatomia de interesse protético para você estudar o seu modelo e saber exatamente se foi, a cópia está interessante, se permite que você construa um trabalho sobre aquele modelo que foi entregue para você, principalmente quando você está iniciando. Tá? Então, se quiser printar essa tela, guardar, essas estruturas todas precisam estar contidas no modelo que chega nas suas mãos. Do contrário, você não consegue fazer milagre, tá? A gente vai acabar trabalhando direitinho em cima de um modelo distorcido. Portanto, o nosso trabalho não vai estar bom. O inferior também, o inferior tem mais músculos envolvidos, é mais difícil de delimitar, mas não é impossível. Quando você estuda realmente cada área anatômica de interesse protético, você consegue executar uma moldeira melhor, executar uma base de prova melhor, um limite de uma base de prova bem mais estável. Tá? Então, super importante, printa essa tela, não vai dar tempo de aprofundar esse assunto, mas vai em busca desses nomes e o que eles significam para ver como que você vai conduzir o seu trabalho no seu laboratório. Tá? Então, depois que você entender um pouquinho da anatomia de interesse protético, agora sim, nós vamos delimitar. Então, é importante que você ligue para o seu dentista, tenha um bom relacionamento com o seu cliente e pergunte como ele molda. Porque muitas vezes ele vai moldar só com silicone, ou muitas vezes ele vai moldar com a pasta zinco-enólica, que a gente chama, né, a marca comercial é Elisanda. Ele, algumas vezes faz selado periférico e outras não. Existem várias formas. Então é muito importante que você interaja com o seu cliente, porque não é você que vai determinar como ele vai moldar. Então, por exemplo, se seu cliente molda com silicone e faz dupla impressão em silicone, o vedamento periférico vai se dar automaticamente pelo silicone. Então, você pode usar a delimitação da sua moldeira até realmente o fundo de sulco. Quando o dentista vai moldar com a pasta zinco-enólica e gosta de fazer um selado periférico com uma godiva de baixa fusão, você precisa permitir esse espaço. Então, você termina um pouquinho aquém, tá? 1 milímetro, 1,5 milímetros aquém do fundo de sulco, que é essa linha vermelha. Por que vai deixar ela mais curtinha? Para caber o material que ele vai utilizar no selado periférico e em seguida ele vai moldar, recobrindo todo o selado periférico com o material de eleição dele. Tá? Então isso é super importante, porque não é um tipo de moldeira para todos, é uma moldeira específica para cada cliente. E se você oferecer esse diferencial, você já sai na frente, né? Porque você se adapta à filosofia de trabalho do seu cliente. Não você, técnico, recém-formado, tentar obrigar o dentista a fazer a técnica que você julga melhor, tá? Porque a técnica, qual a melhor técnica de moldagem? Aqui ele domina, aqui ele domina, tá? Então aqui eu pintei com um lápis, não ficou muito bom, né? Mas eu pintei com lápis de cor vermelho a área que é a área que eu mais alivio nas moldeiras individuais, principalmente quando tem bastante flacidez,
Tá? Então, eu alivio toda a crista do rebordo e região de papilas do inferior, e alivio também a região da papila incisiva, das rugosidades, da ráfia palatina da superior. Então, eu coloco uma lâmina de cera nessa região, de forma que ela termine em 0, mas eu não coloco a lâmina em tudo, porque se você fizer uma camada uniforme em tudo, essa moldeira, ela vai ficar com um alívio uniforme, mas ela fica estabilizada só quando a cera está em posição. Quando você remove a cera, ela fica com um vão muito grande interno. Isso permite que o dentista coloque o material e leve a boca, e dependendo do tanto que ele pressionar, a moldeira pode intruir muito dentro da cavidade oral e sobreestender as bordas, porque não tem um stop. Então, a área que não está aliviada, né, principalmente a superior, que tem ali uma área de não flacidez, que não está aliviada, permite que a moldeira entre um pouco mais centralizada e tenha stops programados. Tá? Então, atenção. Tem dentistas que falam, eu quero que jogue uma lâmina de cera em tudo. Na área de não flacidez, nós não devemos aliviar, para que a moldeira seja direcionada com qualquer tipo de material de uma maneira mais equilibrada, mas conversa com o seu cliente para você atender as expectativas dele, tá? Quanto mais personalizado o trabalho, mais você consegue fidelizar o seu cliente. Então, essa é a dica que eu dou para quem está começando, tá? Bom, aí onde tem cera você não precisa isolar, tá? Em cima da cera não precisa isolar, o isolante não tem eficiência em cima da cera, então toda a parte exposta você vai hidratar e isolar. O isolante próprio para resina acrílica. Então, fazendo o isolamento do gesso. Uma dica, você pode pegar uma lâmina de cera, dobrar em 2 e colocar uma tirinha de cada lado de uma placa de vidro. E você pode utilizar 2 placas. Se você só tiver uma, tudo bem, forra um plástico na bancada e usa uma só. Essa espessura da lâmina vai uniformizar a sua resina acrílica. Você vai pré-conformar ela já numa espessura de uma lâmina de cera, você vai prensar a resina entre essas placas, com o intuito de regular um pouco a espessura da sua moldeira acrílica. Então, manipulei a resina acrílica com um pouquinho de corante. Agora, eu vou colocar na placa de vidro com o espaçador, pode ser uma moeda também, o que você tiver, e aí você aperta a outra placa de vidro sobre a resina acrílica na fase plástica. Você pode colocar a resina entre plastiquinhos ou pode ainda vaselinar essa placa. Mas atenção, a vaselina contamina a resina acrílica. Então, isso só é válido para moldeira individual, tá, pessoal? Não pode ter contato da vaselina com a resina acrílica. Então, se você vai fazer outro tipo de trabalho, um aparelhinho ortodôntico, algum trabalho que você queira translucidez, se você colocar vaselina em contato com a resina acrílica, ela vai ficar mais embaçada, porque são materiais incompatíveis. Mas como se trata de uma moldeira individual, se você quiser vaselina na placa, não vai ter problema, tá? É uma dica que eu dou, porque se ela ficar levemente fosca, não é um problema na moldeira individual. Então, nesse caso, eu vaselinei, coloquei na fase plástica a resina acrílica, apertei para que ela fique da espessura da lâmina que eu programei. Depois, na fase plástica, eu peguei como se fosse uma panqueca com muito cuidado, passei a espátula 36 soltando essa resina do vidro e coloquei sobre o modelo. Aí eu já apertei, já conformei e iniciei os recortes, tá? Eu uso luva e eu não gosto de ficar molhando muito meus dedos no monômero. Eu uso um pincel número 4 de pelo de Marta. Por que pelo de Marta? Porque ele absorve bastante o monômero. Então, eu consigo passar o pincel e molhar a pontinha do lecron e cortar rapidamente o excesso. Outra dica, se você trabalhar muito bem os seus modelos quando chegarem, né, pega o seu modelo de estudo, vai para o setor de gesso, recorta, abaixa ali a margem de segurança do modelo, que a gente chama de debru, aquela borda em volta do fundo de suco, abaixa, deixa o modelo bem bonito. Só de você colocar a resina acrílica e apertar com a sua mão de luva, você já vai conseguir fazer o corte copiando o fundo de suco em 3 segundos. É muito rápido, tá? Então, isso ajuda a gente a trabalhar de maneira mais rápida na aplicação. Depois de acomodar, eu faço em 2 etapas. Quando vocês tiverem mais agilidade, farão isso muito mais rápido. Mas estão começando, uma dica, pode colocar o monômero na geladeira, tá? Se quiser ganhar um pouquinho de tempo de trabalho. E você pode
fazendo em 2 etapas. Primeiro você faz toda a parte basal da moldeira e depois, numa segunda etapa, você coloca o cabo. E eu gosto de usar uma panela para eliminar as bolhas. Então, tem aquelas panelinhas de ortodontia, que é essa número 3 da VRC, e eu tenho uma grande, que é essa elétrica digital, que é a número 2, porque essa eu já uso para polimerizar as muflas e para fazer as moldeiras individuais também, tá bom? Aqui a moldeira individual, já com os cabos. Os cabos, ele é muito pessoal, tá? As pessoas fazem cabo de tudo quanto é jeito, mas ele tem que ser atômico e funcional. Ele pode ter o carimbo do laboratório, ele pode ter um formato mais anatômico, ele pode ser um pouco maior, mas o que, que você precisa pensar? Que precisa, o superior está em cima da crista, em cima da papila, com uma inclinação de 45 graus para vestibular, justamente para não atrapalhar o cirurgião dentista na hora de fazer a moldagem dinâmica. Ele vai solicitar algumas manobras musculares e o cabo não pode virar um obstáculo, tá? Então, por isso que a gente centraliza os cabos. E o inferior, quando ele está muito reabsorvido, como o caso que eu mostrei para vocês na primeira foto da nossa aula, você pode erguer o cabo, né, e no formato L, formando um ângulo de 90 graus, tá? Então, você sobe o cabo e vira para vestibular. Isso ajuda a acomodar o lábio, porque quando você faz um cabo forçando o lábio para frente, a gente deixa de moldar o orbicular, o cabo atrapalha. E eu também faço sempre cabos auxiliares. Os cabos auxiliares, eles me ajudam na hora da moldagem, eles ajudam muito o cirurgião dentista a estabilizar a moldeira no segmento posterior para que ela não levante da papila retromolar. É muito comum segurar só na frente o cabo da moldeira e lá atrás, no segmento posterior, ela levanta e às vezes o dentista nem percebe. Então é muito importante cabos auxiliares. Mas é legal você explicar para o dentista o porquê que você está fazendo. Tá? Tem uma região certa para a gente colocar e uma altura certa também. Então veja como que vai ser o comportamento, né? Para não atrapalhar a musculatura. Então, o dentista vai precisar colocar 2 dedos dentro da boca do paciente e aí ele vai encontrar os cabos auxiliares para estabilizar a moldeira. E aí ele segura e permite que o paciente faça movimentos com a mandíbula, com a língua, para um bom resultado da moldagem, tá? Então, tá aqui o cabo auxiliar e o cabo também superior. Então, o cabo inferior, ele vai estar sobre a crista do rebordo, com uma altura aproximada de 2 centímetros, pode ser mais, se a reabsorção for maior, tá? Mas é uma média, tá? Sempre com a inclinação para vestibular. E aí os 2 cabos vai ter de 1 centímetro a 1,5 centímetro, vai ficar na região de primeiro molar, bem em cima da crista, com uma ligeira inclinação para lingual. E o superior é um cabo só centralizado, em cima da papila, com 45 graus para anterior, tá? A moldeira eu costumo lixar muito bem, mas não deve ser polida. Se vocês observarem essa moldeira, ela está polida externamente, mas a borda, 3 milímetros em toda a borda, está fosca, para ajudar a aderência do material de moldagem nas bordas, né, em toda a área interna. Quem dá um polimento muito bom acaba atrapalhando o silicone, mesmo com adesivo, é legal ela estar fosca, áspera. Você gosta de entregar um bom trabalho? Dá um belo polimento, volta para a bancada e deixa fosca toda a borda, dobrando a área externa cerca de 3 milímetros e a área interna toda fosca também. Tá? Isso é bem importante para ajudar o seu cliente. Rafa, tem alguma pergunta? Olha, por enquanto o pessoal está gostando bastante. Nós já passamos aí de 230 pessoas. Uau! Tem vários representantes aqui. O professor Oshiro já apareceu, a professora Shirley. Meus mestres, meus mestres. Também tenho um carinho imenso por eles. O Robson, da Unifaz, a Ani, também, o pessoal da Seto, já mandou Anida, de João Pessoa, um beijo grande para todo mundo. Estou com saudade de viajar para dar curso, gente, de ver todo mundo. Que delícia. Uma das professoras do Bernardino, que é a professora Thaisa, TPD, ela gostou muito quando você falou sobre a biossegurança no laboratório, né? Que muita gente legal. tem ignorado. Muito importante. E é isso, o pessoal em geral aqui está te dando uma boa noite, falando que a aula está ótima. Eles estão perguntando, isso eu já respondo. Sim, a live fica gravada, vocês podem assistir à vontade depois, tá bom?
Então é isso aí, professora, pode seguir. Então, tá jóia. Bom, então, existem as moldeiras convencionais, que seriam essas, né, que servem tanto para pasta zinco-enólica como para silicones. Se o seu dentista, né, o seu cliente, prefere fazer a moldagem anatômica funcional também com alginato, é importante que você faça a moldeira perfurada, tá? Existe um alginato que chama Cavex Cream, não é o mais indicado, mas como a gente está dando aula para todo o Brasil, a gente sabe que algumas clínicas optam ainda pelo material do tipo alginato. Tá? O ideal é moldar com um material que tem uma capacidade de reprodução melhor, que tem uma estabilidade dimensional melhor. Os materiais todos evoluíram. Mas se a sua realidade ainda é alginato, perfura a moldeira e ajuda o seu cliente também a conseguir o melhor resultado com a técnica que ele realmente usa. Vamos lá. Acabei de ler aqui. Qual o nome do pelo do pincel, número 4? É de Marta. Tá? É o pelo de Marta, é um bichinho. E o Walker pediu para te avisar que o professor Fonolosa está assistindo. Uau! Nossa, eu sou muito fã do professor Fonolosa. Beijo grande, eu ganhei o livro dele autografado. Foi um privilégio muito grande. Bárbaro, bárbaro, que delícia. Né? Tomara que ele veja que eu estou mandando um beijo. Não sei falar espanhol, né? Felicitaciones, professor Fonolosa, gran maestro. Besos, besos. Bom, então temos também uma opção de moldeiras para prótese sobre implante do tipo protocolo e temos também uma outra opção de moldeiras para mucosa flácida. São moldeiras diferenciadas que são usadas de maneira específica para alguns trabalhos. Então veja aqui, por exemplo, tem uma mucosa extremamente reabsorvida, móvel. Se eu comprimir, ela vai dobrar para vestibular, ela vai dobrar para lingual, ela dobra para a direita, para a esquerda, porque não tem osso ali por baixo, é uma gelatina, né? O dentista consegue movimentar com o seu indicador e polegar. Então, não adianta comprimir esse tecido, porque ao comprimir vai ter um modelo achatado, mas devido à resiliência, a mucosa, ela tem o poder de voltar à sua forma. Então, você comprime, ela se deforma, quando você tira a pressão, ela volta para essa forma, que é a forma original. E ao voltar para a forma original, ela expulsa a prótese do lugar. Então, imagina que você moldou comprimindo, obteve um modelo, também bem com esse molde, né, que foi extremamente compressivo, e você não notou isso durante todo o trabalho. Lá no final, põe na boca, expulsa, põe na boca, expulsa. E o que o dentista vai fazer? Ele não vai entender que está comprimindo, ele vai reembasar. E ele não vai conseguir sucesso, aí ele vai repetir o trabalho, e ainda vai pôr a culpa no laboratório. Então, é bacana você observar isso no modelo, porque aparecem algumas fendas no modelo, é muito comum você ver que dobrou o rebordo para anterior, e aí você percebe que tem um vinco muito fundo, até se você acrilizar, esse vinco vira uma lâmina de faca. A gente tem que aliviar bastante ali para não fraturar o modelo, já é o primeiro indício que essa mucosa é flácida, e o seu trabalho não vai ter um resultado satisfatório ao final. Então, quando houver uma flacidez, a gente tem que aliviar ainda mais e conversar com o dentista, se não é o caso, de fazer uma moldeira com acesso vestibular para fazer uma variação da técnica de moldagem, que é possível, tá? E a segunda moldeira diferenciada que eu tenho para apresentar para vocês é quando tem implantes. Quando tem implantes, né, para quem tem o primeiro contato aí com implantes, aqui tem 4 implantes na mandíbula, e em cima dos implantes tem esse chapéuzinho que a gente chama de intermediário, é o mini abutment, que foi parafusado, e em cima desse mini abutment vai uma terceira peça, né, digamos assim, que chama-se transferente. Então, tem um volume de material, né, de peças diferentes para moldar esse tipo de paciente. Então, é importante que a gente respeite o espaço que cada peça ocupa, que cada transferente ocupa. Então, tem dentistas que moldam com cicatrizador. Se vocês observarem aqui, ó, no modelo inferior de estudo, tem uma bolinha, tá vendo? Uma bolinha, 4 bolinhas. Essas bolinhas são chamadas de cicatrizador. Então, é quando ele acessou o implante e colocou essa peça para a gengiva cicatrizar em volta, bem bonitinha, tá? Então, ele abriu, colocou o cicatrizador, na próxima consulta ele vai colocar o transferente e vai moldar. Então, é importante que você conheça essas peças, para que você saiba o quanto vai ser necessário de alívio para abrigá-las durante o molde,
tá? Então, eu estou usando cera 7. Eu fiz como se fosse um plano de orientação de 8 milímetros de largura e 10 de altura. Perceba que o inferior tem um bloco de cera adaptado, como se fosse um plano de orientação. Mas, na verdade, eu estou criando espaço para algumas peças, porque aqui, ó, vamos ver se eu consigo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, tem os implantes com mini abutment, que receberão os transferentes, que é uma peça semelhante a essa daqui. E esses transferentes serão unidos uns aos outros com uma resina padrão, que a gente chama de resina pater, que é de baixíssima contração, quase que zero de contração. Então, é um procedimento muito comum o dentista envolver o transferente nessa resina vermelha, que é a resina padrão, e unir um ao outro. E a moldeira tem que abrigar todas essas peças, todo esse conjunto. E ainda tem que ter acesso para esse parafuso. E por isso que a gente faz a moldeira aberta, tá? Então, a superior segue o mesmo princípio, aliviando a área flácida. Eu evito aliviar a área de não flacidez, que é essa área aqui, ó. Vendo? Essa daqui é a área de não flacidez, e essa área aqui do limite posterior é a área de selado posterior. Essa área a gente tem que deixar sem alívio, tá? Principalmente aqui, ó. Porque aqui a gente precisa de uma ligeira compressão para depois ter um travamento, a prótese depois de pronta, tá? Então, a dica de alívio que eu dou para vocês são essas. Sempre aliviem papila retromolar, papila incisiva e área de flacidez. Bom, existem inúmeros corantes, tá? Eu trabalho muito com os corantes da VIP, gosto também da concentração dos corantes da Clássico. No meu laboratório são os dois que eu uso, tá? O Ortocor da VIP é muito bom e esses são mais intensos. Então, eu gosto para colorir as moldeiras, eu acho que traz alegria para o laboratório, não é obrigatório, mas eu acho que é um diferencial. É importante que ela seja translúcida, então não coloca corante demais, mas dá uma cor, sempre dá uma vida para o trabalho, eu acho muito bacana. Também é uma dica. Tem lá uns 2 corantes para vocês brincarem com as cores, você vai trabalhar um pouco mais feliz também. E não envolve um custo muito alto, tá? Porque uma bisnaguinha dessa vai durar, né, muito tempo. Aí a mesma coisa, não precisa isolar sobre a cera, mas hidrata e isola toda a área de gesso. Aqui eu tô colocando primeiro o monômero, depois o polímero. É muito importante dosificar, tá? Então a gente vai trabalhar sempre com a proporção de 3 partes, né, de pó para 1 de monômero. Então, bastante atenção com isso para não ter uma contração muito grande da sua resina acrílica, nem faltar a translucidez que vocês esperam, né? Muita gente coloca monômero demais, e o monômero, na verdade, eu não sei se ele resulta numa maior translucidez. Muitos alegam que colocam mais monômero por conta disso, mas ele, se deixar mais translúcido, o que eu acho pouco provável, vai acarretar numa destruição ainda maior. E não é o que eu desejo, tá? Eu gosto de trabalho mais dimensionado, sem contar o desperdício. Então, eu coloco a dose de monômero para uma dose de polímero, tem um pouquinho de corante azulado nessa composição, e deixo no pote tampado, aguardando a fase plástica, tá? Então, vai passar pela fase arenosa, vai entrar na fase pegajosa. Na fase pegajosa, eu já posso começar a direcionar para a lateral do meu potinho e colocar dentro de um conformador. Esse conformador da Clássico eu gosto muito, então eu uso ele normalmente no formato de placa superior, que é sem esse acessório aqui, ó, central. Ah, mas você pode encaixar esse acessório aqui, ó, nessa base, e também fazer ela no formato ferradura, que te ajuda na inferior. Mas eu gosto de volume, né, de material, então eu sempre faço superior, mesmo quando é para inferior, para não correr o risco de faltar material. E é bacana, porque esse kit vem os dosadores, vem o potinho com tampa, que eu gosto na hora de diluir os corantes, de deixar já a dose pronta ali, e dissolver o corante em pó. Vem alguns dappings, vem um dapping de colocar nos dedos, assim, esses dappingzinhos que você pode colocar no seu dedo indicador, tá vendo? É mais para dentistas quando vai fazer pó e líquido na boca. E dá para autoclavar, tá? Esse plástico suporta autoclave. E os pincéis, tá? As espátulas, vem a reguinha, então é bem bacana. Liga lá na classe que pede esse kit, quem é estudante,
porque é para a vida inteira. Ele dura, eu tenho desde a época que eu fiz escola, e eu uso bastante. Ele já tem a espessura de 1,5 mm e deixa a lâmina de resina acrílica bem uniforme. Então, como é que eu vou trabalhar? Eu coloco o conformador, o plástico sobre o conformador, tá? Para não grudar a resina no conformador, por isso que dura a vida inteira. Eu não coloco a resina direto no conformador, que gruda, tá? Então, o conformador tá por baixo do plástico. Coloca o plástico, coloca a resina na fase ainda pegajosa, e aí eu prenso com uma placa de vidro por cima. Quando eu prensar a placa de vidro, se você dosou certinho a medida da Clássico, ela enche o conformador exatamente, sem nada de desperdício. É impressionante. Você vai lá, tá escrito líquido, coloca lá a medida de líquido. Tem lá outro escrito pó, coloca aquela medida de pó. Manipula, espera essa fase, coloca a bolinha aí no meio e aperta. Depois você me liga, ela enche certinho o conformador. Não fica um espaço, ó, é perfeito, não tem desperdício. Aí você tira o conformador, você tem já, né, a espessura certinha. Tem como trabalhar com essa técnica, que popularmente ela é conhecida como técnica de aplicação, eles falam que é a técnica do pastel. Parece uma massinha de pastel, porque fica a resina acrílica entre duas lâminas de plástico. Então eu posso tirar uma lâmina do plástico, e se eu tenho alergia, eu aplico ainda com uma das lâminas, tá? Tiro a lâmina de baixo, né? Tiro o filme plástico que tá por baixo, e aplico ainda com a lâmina, tá vendo? Então, com a luva, vou conformando, com o bisturi amolado, eu corto a resina acrílica juntamente com o plástico, e depois que ela entra na fase plástica, que é essa segunda foto, eu estou removendo, a foto não ajuda, né? Estou removendo o plástico com ela já em posição. Então, eu acho bem bacana para quem tem alergia essa técnica. E tem a técnica do pó e líquido também, que a gente pode aplicar monômero e polímero. A técnica do pó e líquido eu aplico nas bases de prova. Na moldeira individual eu faço assim, sempre manipulada. Tá? Então, agora eu tiro, agora é hora de alisar. E aí eu pego um outro bisturi naquela inferior. A inferior não tem aquele alívio para comportar todos os transferentes e todas as peças que o dentista vai utilizar para fazer esse molde. Então, eu faço um acesso, né? Então, eu acrilizei sobre o meu alívio, toda a área também, né? Ali da região de premolares, molares e papila retromolar. E, por último, eu vou com o bisturi e tiro toda a parte superior daquele alívio que parece um plano de orientação, tá? Para ter acesso aos parafusos. Depois eu faço o cabo e deixo o cabo bem na incisal, assim, da moldeira, no que seria a borda incisal. Então, bem ali na região do acesso. Bem centralizada, para que não atrapalhe o lábio, mas eu tenho que ter a segurança que eu criei um alívio suficiente para comportar cada transferente com folga, para ter espaço também para a resina padrão, que vai envolver cada transferente, e também tem que ter uma altura suficiente para ter acesso aos parafusos, tá? Então, é legal o técnico ter pelo menos um transferente no laboratório para saber a dimensão desse componente e programar uma moldeira bem adequada para o cirurgião dentista. Como que vai funcionar a moldagem sobre implantes? Chegando lá, o dentista vai parafusar um transferente em cada implante, vai ou unir com fio dental, ou vai deixar isso pré-confeccionado um dia antes, para só terminar de unir na boca. Cada um tem uma técnica. Mas, em resumo, todos terminarão com esse comportamento, tá? Vai ter esse conjunto de transferentes com essa resina ocupando um espaço dentro da cavidade oral. E a gente precisa respeitar. Aí o dentista vai provar a moldeira. Se ela estiver ali entrando tensionada, esbarrando em alguma região, ele vai desgastar internamente. Então, a gente tem que pensar nisso. A nossa moldeira não pode ser fina. Se ela for fina, ela vai quebrar. Então, a gente já deixa o espaço suficiente, uma margem de segurança. Deixa toda ela com 2 milímetros, não faz muito fininha, não. Para ter espaço para desgastar. Aí, depois que ele provou, ele vai ajustar essa moldeira, aí ele vai fechar esse acesso com uma lâmina de cera e vai ver ali os espaços de saída do parafuso. Agora sim, ele vai passar o adesivo universal. Esse adesivo serve para todos os tipos de silicone, tá? Para grudar na moldeira, para não ter distorção na hora de tirar da boca, né? O silicone não soltar da moldeira.
Aí, com uma pistola universal, ele vai aplicar silicone de adição embaixo desses transferentes, vai lá carregar uma moldeira com uma quantidade boa de material, isso o dentista que programa lá na hora, e vai lá na cavidade oral para fazer a impressão. A hora que ele coloca o material extravasa por aqueles furinhos, que indica onde estão os parafusos. Tá? O dentista precisa conseguir acessar os parafusos. Caso ele não consiga, ele vai ter muito trabalho. Então, o técnico já pensa nisso, já deixa um acesso facilitado, uma altura de moldeira compatível com o comprimento do parafuso longo, para que o dentista vá lá com o explorador, tire esse silicone que extravasou aqui e consiga acessar o parafuso. Tá? Ele vai limpar esses 4 pontos, que tem 4 implantes, vai achar ali o hexágono, vai colocar a chavinha de implante, vai desrosquear um a um e vai sacar o molde com os transferentes, tudo junto, para você ter um modelo de trabalho. Agora é um modelo de trabalho que tem muita precisão, tá? O posicionamento de um implante em relação ao outro tem que ser exato, porque nesse trabalho nós vamos confeccionar uma barra lá no futuro, que tem que adaptar certinho no modelo e na boca do paciente, tá? Isso é super importante para o resultado bom do nosso trabalho. E aí a moldeira individual, como que ela vai ser utilizada na técnica convencional? Primeiro passo é levar a moldeira em boca, tá? Um detalhe importante, tá? A autopolimerização da moldeira individual, ela leva cerca de 24 horas para concluir toda a liberação das tensões, de transformação dessa autopolimerização. Então, você não pode fazer a moldeira no mesmo dia da consulta que será realizado o molde, tá? Não pode, tem que fazer sempre na véspera. Vamos supor que você trabalhe junto com uma clínica e você tem essa necessidade. Olha, tem que fazer a moldeira, o paciente está esperando, e essa moldeira é para agora. Então, existem umas placas, que não está aqui na aula, mas umas placas fotopolimerizáveis. E aí você tem que ter uma unidade também de fotopolimerização, que é um aparelho próprio com luz, para você confeccionar essa moldeira com resina fotopolimerizar, porque depois de 4 minutos de fotopolimerização, a sua moldeira está pronta e ela não distorce mais. A resina acrílica, ela continua distorcendo por 24 horas. Então, você tem a opção de fazer sempre na véspera, que é a maneira mais inteligente, ou de dar um choque nessa resina e forçar essa distorção, né, mais rapidamente. Como? Não é legal porque a moldeira dá uma distorcida bacana, tá? Mas é a sua última opção se você não tem outro recurso. É submeter essa moldeira a uma água a cerca de 93 graus por de 5 a 10 minutos, tá? Você vai submeter lá na água, vai deixar ela numa temperatura alta. Não é legal porque ela vai distorcer, mas pelo menos ela distorce antes de colocar material de moldagem. Do contrário, o dentista vai usar uma moldeira que não terminou toda a sua reação de transformação, e aí ele vai moldar, e ela vai continuar se distorcendo com o molde em posição. E aí você não vai ter fidelidade no molde, e consequentemente pode haver um problema lá na frente, depois que você terminar o seu trabalho, tá? Então atenção com a resina acrílica, porque ela tem também todo um comportamento físico e químico que deve ser respeitado. Aqui é um molde com silicone, né, em dupla camada, onde nós vamos usar Oral Wash na primeira camada. Então, o dentista vai colocar uma quantidade, né, em toda a moldeira individual e vai levar na cavidade oral. Essa cavidade oral, ele pode ter feito um bochecho com água gelada, deve estar, ele seca também, né, não pode estar com aquela borra espessa de saliva. Então, ele tem todo um cuidado com a parte oral antes de levar a moldeira em boca. Leva em boca e olha como é importante o cabo da moldeira. Olha a movimentação e a dinâmica do dentista que é preocupado em moldar, solicitando, né, a movimentação muscular. Então, aqui o doutor Alexandre está apertando, ele traciona, pede para o paciente abrir e fechar. Então, para fazer toda aquela impressão do vedamento periférico da prótese, do travamento posterior. Então, veja aqui na foto do lado, ele está mandando abrir a boca e mexer o queixo do paciente, a mandíbula, para a direita e para a esquerda, né? Porque ali tem um processo coronoide, uma região anatômica lá na distal de Tuber, que também precisa ser direcionada para copiar direitinho no molde. Então, eu tenho aqui o resultado da primeira impressão.
Depois que é feita a primeira impressão, pode usar diversos materiais, mas é legal corrigir as falhas, tá? Mesmo a pasta zinco-enólica deve ser moldada em 2 camadas, nunca em uma única camada, tá? No silicone também, 2 ou 3. Então, onde tem moldeira aparente, onde tem alguma falha, eu estou vendo que o vedamento posterior, ó, não está aparecendo aqui as fovas palatinas, essa parte tem que ter uma ligeira compressão, para a prótese realmente parar na boca, para ter retenção. A gente depende muito do vedamento posterior. Então, o Dr. Alexandre usa um outro material de média viscosidade e faz algumas correções. Então, ele coloca ali na região do travamento posterior, nas bordas, onde tem alguma bolinha, leva na boca e faz toda a dinâmica novamente de moldagem. Aí ele tem esse resultado. Só que aqui tem um degrau. Então, você não pode colocar material localizado e mandar para o laboratório com esse degrau, porque vai ficar também uma prótese total depois, no final, com o mesmo degrau. E você não pode passar broca dentro do trabalho depois de pronto. E o molde, ele determina como vai ser a parte interna da sua prótese total no futuro, tá? Então, ele coloca uma outra camada do silicone extremamente fluido, que é esse Oron Wash L. Ele tem uma viscosidade muito fluida. E então, ele faz a última camada também dinâmica com esse material. E olha o resultado que ele obtém. Perceba a altura e largura de bordas. Olha as inserções aqui, ó. Aqui também. Olha a região da papila, da rugosidade. Não tem moldeira aparente. O que a gente está vendo aqui azul é o silicone que está por baixo, né? Olha o travamento posterior, tá? Então, esse é o resultado que a gente espera de um bom molde. Isso nos dá segurança para lá no futuro não precisar reembasar essa prótese. Tenho certeza que não vai machucar o paciente e vai ter retenção suficiente. Legal. Bom, e quando a região é flácida e insiste em dobrar para a região vestibular, como eu tinha falado para vocês, né, você pode pegar um bisturi, tirar toda essa camada da região de flacidez. Você pode já deixar essa moldeira perfurada previamente, para ficar fácil de destacar esta área, que é a área flácida. Aí o dentista, depois do molde pronto, ele expõe toda essa área flácida, dessa forma, tá vendo? Ele criou um acesso vestibular. Coloca em boca, né? Normalmente o auxiliar ajuda nesse momento, segurando o molde em posição, o molde encaixa perfeitamente, e ele vem com uma outra pistola, pode usar uma seringa com material de silicone de condensação, ou pode usar, por conveniência, por praticidade, aqui ele usou um silicone de adição. Então, ele vai preenchendo essa área, depositando o silicone suavemente em contato com a mucosa. Como não tem moldeira pressionando, ele está colocando o material, ele consegue controlar a movimentação dessa mucosa flácida. E aí, ele não comprime. Consequentemente, depois da prótese pronta, lá na frente, não tem deslocamento anterior nessa prótese. Porque é muito comum pressionar, e a hora que calça a prótese, dá 2 minutinhos, a mucosa começa a voltar para o lugar e empurra a prótese, e o paciente chega falando, olha, ela solta aqui na frente, ela solta só na frente. Então, muitas vezes é por compressão na região anterior, que é uma área extremamente flácida. Tá? Então, é um recurso também, é mais um diferencial para esses casos, tá? Não é para sair abrindo moldeira, viu, pessoal? Para todo mundo. É um caso específico de extrema flacidez anterior, que é quando é indicado esse tipo de técnica. Dessa forma, olha, eu tenho um molde onde a papila não deslocou, onde a região anterior não deslocou, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para a lingual, nem para a vestibular, tá? Quando a gente olha essa papila do modelo, e percebe que ao invés de estar centralizada, ela está virada para cá, ou virada para lá, né? Ou dobrou para frente, assim, ou para trás, você já percebe que está tendo compressão. Tá? Primeiro indício que você talvez não tenha sucesso. E é legal ligar já na moldagem preliminar e conversar com o seu cliente. Quanto mais conhecimento você adquire, mais argumentos você tem, mais poder de persuasão, né? Mas é sempre bacana esse diálogo, essa troca de informações. O dentista também se sente seguro, porque vê que você está preocupado em entregar o melhor para ele. Né? Então, eu acho que o trabalho cuidadoso, o trabalho diferenciado, é o que garante o seu sucesso, é o que garante a fidelização
dos seus clientes. É isso que eles buscam, trabalhos personalizados e resolutivos. Não é preço, tá? Não adianta você colocar sua tabela 50% do que o seu vizinho cobra, que não é isso que rege o mercado da prótese, é qualidade, tá? É poder de resolução. Então, agora sim eu tenho o molde com acesso vestibular e o molde inferior já com análogos. Análogos são réplica dos implantes que nós usamos no modelo de trabalho ou de estudo. Então, eu parafusei os análogos e agora sim eu tenho um modelo com os implantes e mini abutments em posição e tenho também um modelo superior muito bem definido, com a papila centralizada, com a área flácida nada comprimida. Então, isso vai me dar uma fidelidade muito grande, né, uma solução na retenção da maxila. E aqui eu tenho dois moldes, um de overdenture, que tá com a barra ali, dá para ver o espaço que a barra ocupou, tá vendo? E aqui tem um outro molde, também bem delimitado, que tem as inserções bem definidas, a região do selado posterior. Então é muito importante que eu não tenha moldeira aparente, mas que eu tenha todas essas características, né, de borda, de altura e largura de borda, que vão garantir conforto e retenção para a prótese total superior. Muitos dentistas falam que quando fazem implante, não precisa moldar. No caso da overdenture, tá vendo? Tem o torus aqui, tem tuber volumoso, eu tenho selado posterior, altura e largura de borda. A única área de alívio da overdenture é onde está a barra. Onde está a barra, tudo bem. Não dá para moldar, vai rasgar, tem alguns alívios que eles fazem nessa região. Mas tirando a área dos implantes, a overdenture, que é uma prótese apoiada em mucosa e retida por implantes, tem que ter as mesmas características de uma prótese total. Tá? Então, isso também fica já gravado aí em quem está começando na profissão, que os implantes não são a salvação da lavoura. Então, a gente tem que trabalhar com todos os conceitos de uma boa prótese total, mais o benefício dos implantes. E nunca, pessoal, nunca aceitem esse tipo de moldagem, tá? Esse tipo de molde. Porque isso, quando você aceita no seu laboratório, você está comprando um problema, você está assumindo um problema. Então, aqui eu tenho a área compressiva, tenho um comprometimento muito grande do selado posterior. O primeiro A que o paciente fizer, a primeira abertura máxima de boca falando A, que vibra, né, ali na região de palato mole e palato duro, já vai deslocar essa prótese, tá? Então, saibam interpretar, saibam o que vocês buscam para poder olhar um molde e falar, olha, tá adequado? Não, não tá adequado. E você não vai perder o seu cliente por causa disso. Você vai perder o seu cliente se você insistir em fazer um trabalho e lá na frente ele não der um resultado positivo. Tá? Então é muito importante que vocês interrompam o trabalho de maneira sábia no momento certo. Então esse tipo de molde a gente não pode aceitar, porque não copiou a boca do paciente, por mais que você trabalhe perfeitamente com tudo que você aprendeu e aplique em cima do modelo distorcido, o sucesso não é seguro. Tá? Então tudo isso que a gente conversou tem parte desse conteúdo num guia ilustrado de prótese total e protocolo, tá? Que é um passo a passo clínico e laboratorial, e tem também um conteúdo muito rico, muito precioso nesse livro, que é Princípios Fundamentais e Técnicas Laboratoriais, da professora Shirley Asaoka e equipe, tá? E eu acho que esse livro deveria ser o livro adotado por todas as escolas, porque os cursos de formação que conseguem passar no período, né, dos meses de treinamento, o conteúdo desse livro, o técnico se forma e já tem uma posição diferenciada no mercado de trabalho. Ele aborda absolutamente tudo da prótese, de todas as divisões. E é muito precioso porque aqui tem técnicas cientificamente comprovadas. Tá? Não tem nada empírico nesse livro. Então, ele te ensina como é um aparelho, como é uma estrutura de prótese parcial removível, como é a parte de uma prótese fixa, como é uma prótese total em articulador semiajustável,
tem também um capítulo de moldeiras, vários tipos de moldeiras. Então, se a sua escola não te indicou, faça esse primeiro investimento em você, no seu conhecimento. É um livro que vale a pena, tá? E depois que você se formar, nós temos os cursos de pós-graduação, quando você se identificar com alguma área. Eu participo da equipe Protes Total Treinamentos, ministrando a especialização em Protes Total, juntamente com o professor Walker, Frederico Gomes e outros membros da nossa equipe. E, paralelo a esse curso, eu também trabalho há 16 anos com treinamento clínico integrado, onde nós atendemos um paciente ao vivo, junto com o técnico, mesmo que recém-formado, ele vai vivenciar a dificuldade clínica da elaboração desse trabalho. O nosso intuito não é ensinar o técnico a fazer a parte clínica, é fazer com que ele entenda as limitações, né, diante do paciente, e aí ele termina de assistir a parte clínica, ele já vai para o laboratorial executar todas as etapas, desde a anamnese, desde a moldeira individual até a colocação das próteses na boca do paciente. Desde a moldeira até o final, uma prótese total inteira e uma prótese sobre implante híbrida, né, que nós chamamos de protocolo, também inteira. Aí nós temos esse time de 6 profissionais, entre dentistas e protéticos, que te ajudam, né, nesse caso. Bom, fica aqui a dica do livro, tá? Queria saber se alguém tem alguma pergunta. Bom, a gente teve algumas perguntas ali que passaram, né? Então, primeiro, só registrando aí a presença da professora Raimunda, da Ebrasp, lá do pessoal do Distrito Federal. Obrigado pela presença. Olha, maravilha. Bastante gente te elogiando aqui também. Durante a explicação, o Carlos Eduardo perguntou se nas moldeiras em alto devemos fazer um furo nas moldeiras para escoar e furos na vestibular. Foram 3 perguntas. Essa foi uma delas. Tá. A outra pergunta foi do José Ivan, se o pó líquido fica mais preciso do que a de manuseio. E o Igor Matos perguntou se na madeira inferior para protocolo é bom recortar 3 milímetros de toda a borda para uma futura individualização de fundo de saco. Essas foram as 3 perguntas. Vamos lá. A primeira é da moldeira, se a gente deve perfurar. Olha, ou você alivia bastante, ou você perfura toda a área flácida. É importante que não haja compressão. Então, você pode, na superior, perfurar a área flácida de papila, de rugosidade, e na inferior, você pode perfurar a papila retromolar, para não comprimir essas áreas. Ajuda também, tá? A segunda pergunta, desculpa. Segunda, deixa eu subir. Foi ali do Carlos essa, né? A segunda foi, cadê? Do José Ivan. O pó líquido fica mais preciso do que o de manuseio? Fica mais preciso. Depois a gente pode falar numa outra live sobre a aplicação pó líquido, que eu uso para base de prova. Por que fica mais preciso? Embora você não consiga dosificar, você trabalha por compensação. Então você vai dividir em 4 partes a área a ser depositada, vai começar com monômero, em seguida polímero. Então vamos supor que você comece pelo lado direito do palato do seu modelo de estudo. Você aplicou do lado direito do palato 3 camadas. Em seguida, você vai para o lado esquerdo, aplica mais 3 camadas. Depois, você vai para vestibular de um lado e vestibular do outro. Então, essa primeira resina que você aplicou, ela vai mudar de fase, ela vai começar uma autopolimerização e ela vai ter uma contração linear. Mas ela vai ter um outro material logo ao lado, numa fase anterior, de onde ela pode contrair, ela, de certa forma, ela rouba o material. Então, ela vai contraindo e compensando. Então, você vai compensando as distorções, depositando mais material. E polimeriza em 4 fases diferentes. Tá? Então, eu gosto muito da técnica pó líquido. Eu acho ela prática, econômica, mas quando as pessoas estão começando a fazer, às vezes tem um pouco mais de dificuldade. Por isso que eu optei em mostrar a técnica de aplicação com o formador, porque eu acho que para quem está iniciando, é legal começar por essa. E a pó líquido logo em seguida. Tá? E aí depois teve a do Igor, né? Dos 3 milímetros. Exatamente. Então, Igor, eu deixo 2. Eu sempre penso em um material, 1 milímetro para cada material envolvido. Então, por exemplo, quando eu desenvolvo uma moldeira individual, que eu sei que o meu dentista vai fazer uma individualização de fundo de sulco, de vedamento periférico com silicone ou com godiva de baixa fusão, eu deixo 1 milímetro aquém para esse material, tá? Então, na verdade, 1 milímetro para o material
que vai ser utilizado no selamento e mais 1 milímetro para o material que vai ser utilizado na moldagem, totalizando 2 milímetros. Então, eu converso com o meu cliente. O senhor faz selado periférico? Ah, faço. Que material que o senhor usa? Ah, Godiva de baixa fusão. Então, eu deixo 2 milímetros aquém. Ah, eu uso silicone. Também, 2 milímetros aquém. Não gosto de fazer selado periférico, como a professora Ademir Galati. Então, eu já deixo 1 milímetro aquém. Então, é sempre personalizada de acordo com a técnica que ele usa. 3 eu acho muito, porque, por exemplo, se você deixa 3 e o seu dentista gosta de moldar com um material fluido, como o Oral Wash, por exemplo, e não faz o selado, aí também o material não tem poder, né, de ir até a área que precisa ser moldada. Então, eu negocio sempre dessa forma, 1 milímetro para cada material envolvido. Acho que respondi as perguntas. Sim, tem mais 2, tem mais um tempinho para responder. Aham. Então, a Patrícia perguntou se a moldeira foto também é precisa. Muito precisa, Paty, muito precisa, só que ela não tem translúcida. Tem um tom de branquinho meio leitoso, azulado, um rosa forte. Então, alguns dentistas gostam de provar a moldeira, aliviar os pontos que ele consegue enxergar ali uma isquemia, né, que representa uma compressão. Então, ela é um pouco falha nesse sentido para quem gosta de translucidez. Mas está com pressa, a resina foto é a melhor maneira, ela é muito precisa. A Vanessa Cristina perguntou o seguinte: sempre tem que haver perfuração na moldeira quando o paciente tiver síndrome de Kelly? Então, ou perfuração ou acesso vestibular, porque a síndrome de Kelly é a síndrome da combinação. Durante muito tempo, né, para quem está iniciando, né, se não sabe o que é a síndrome de Kelly, já fica a lição de casa, viu, pessoal? Vamos estudar o que é isso. É quando o paciente usa prótese total, superior, com PPR classe 1 de Kennedy inferior. Então, ele tem extremidade livre bilateral e tem natural de canino a canino. Então, muitas vezes os posteriores se desgastam e ele passa a ter um contato dente natural contra a prótese na região anterior. E isso estimula, aumenta, né, muito a velocidade de reabsorção óssea nesse trabeculado ósseo esponjoso da maxila da região anterior. Então, fica muito flácido, sobra um tecido frouxo ali e o osso que está por baixo vai embora. Então, é interessante fazer acesso vestibular ou perfuração, um alívio maior para a gente ter sucesso nesses trabalhos. São os mais difíceis, né, de conseguir retenção por conta da movimentação desse tecido flácido. Eu fixei, para o pessoal que está perguntando o nome do livro, eu fixei o comentário da professora Shirley. Então, o livro é Princípios Fundamentais e Técnicas Laboratoriais, 4ª edição, da editora Napoleão. Já lembrando que houve atualização na parte de prótese total, como ela mesma confirmou. Sim. Certo? Eu não sei qual edição que está agora, a que está aqui na foto é a 4ª, mas acho que tem outra. Tá. Essa é uma edição mais recente, está bem completo. E o Edgley, ele está te perguntando aqui, qual dica ou técnica você daria para um iniciante identificar por meio do modelo se há flacidez da mucosa e oriente no cliente? Acredito, ele faltou alguma coisa. Peraí, lê de novo a pergunta, falhou a sua voz. Tá. Qual dica ou técnica você daria para um iniciante identificar, por meio do modelo, se há flacidez da mucosa e oriente o cliente? Para orientar o cliente, né? Justamente, orientar o cliente, exatamente. Orientar o cliente. Justamente você observar que a papila incisiva não está no centro, né? Porque, na verdade, ali embaixo tem um forame por onde emerge o nervo. Então, na boca, a papila está sempre no centro do rebordo, sempre. Tá? Ela, no modelo, às vezes não vem no centro porque ela foi comprimida, né? Ela foi movimentada para a direita, para a esquerda, para frente. Então, quando você observar que está fora do lugar ali, que tem alguma fenda para um lado ou para o outro, é um indicativo que realmente tem flacidez ali. Aí é hora de ligar propondo algumas soluções. Sempre com muita educação, com muita classe, a gente tenta propor umas soluções. Eu procuro sempre citar um livro, um capítulo, um artigo, né, para validar aquela proposta que eu estou levando até o cirurgião dentista, para que a gente fale a mesma língua, né? Então, sempre de maneira muito elegante, a gente consegue, sim, fazer uma parceria bem sólida com os nossos clientes. Queria registrar também a presença do pessoal da Faculdade Modal, daqueles que estão mandando mensagem no chat, está adorando. Um beijo, pessoal do Modal, que legal. Tô vendo aqui agora o pessoal de João Pessoa,
Tem bastante gente. Tem gente de Xaxim, Celso de Deus, um beijo. Professora Shirley. Edgley falou muito obrigado, que bom. Marlizinha também está aqui com a gente. Que bom ver todos vocês. Muito bom mesmo. Antes da gente Fred, encerrar, Rosângela. vamos então só lembrar, para quem está assistindo ao vivo, amanhã, terça-feira, dia 16, também às 19 horas, nós teremos a palestra, a demonstração da bases de prova, planos de orientação e posicionamento no articulador, com a professora Sasha. Então já fica o convite para vocês. Para quem está assistindo a gravação, você pode ir na biblioteca de vídeos aqui da Prótese Total, que vai ter lá também. E para quem acompanha pelas escolas, você pode ir na página da escola que compartilhou a live, lá na biblioteca de vídeos, que você vai encontrar todas as lives que foram feitas com todos esses temas separados pelo pessoal da Prótese Total. Então, professora, quiser fazer seu encerramento, fica à vontade. Queria aproveitar também a oportunidade para convidá-los. Amanhã nós temos uma live muito especial que vai acontecer às 17 horas no perfil do Instagram, @VIPBR, que é uma homenagem ao professor Thomas Gomes, né, que na verdade ele revolucionou a Prótese Total aqui no Brasil e no mundo. Então nós vamos fazer mais um episódio, né, nossos grandes mestres, com esse professor que tanto nos ajudou e tanto nos encanta, né? Uma maneira que a gente tem de agradecer toda a contribuição que ele deu para a nossa classe. Então fica o convite para vocês participarem amanhã, desde as 5 horas vamos estar juntinho no Instagram e em seguida aqui no Facebook, na aula da Sasha, também com dicas especiais, principalmente para quem está se formando, tá? As nossas lives serão direcionadas com uma linguagem bem acessível, para quem não tem experiência conseguir acompanhar. Então fica o convite para acompanhar nossa semana intensa de lives das escolas. Obrigada pela participação de todos, é um privilégio muito grande abrir, né, essa série, e estou muito, muito feliz com a participação de todos, e nos vemos amanhã nesses 2 encontros. Tá, Rafa? Obrigada mesmo por toda a assessoria. Não, te agradeço, parabéns pela apresentação. Obrigado aí, professora. O Walker pediu para registrar também a presença da doutora Tânia Lacerda e do professor Eduardo Flores. Obrigada. Um beijo, gosto demais deles também. Quero registrar então aqui novamente o agradecimento a todas as escolas que se uniram, isso é muito bacana. Então, eu represento a Escola Bernardino de Canoas, tenho uma profunda amizade com o pessoal da Unifaz, então agradecendo todo mundo aqui na ordem. Escola Bernardino de Canoas, Unifesp, Seto, Dan Oliper, Unifaz, Secap, Protec, Arte do Dente, Ebrasp, Faculdade Modal, Nile e Pierre Falchar. A gente agradece também todos os nossos apoios, todas as dentais que nos apoiam, todos os nossos parceiros. Lembrem de seguir as nossas páginas, nossos perfis do Instagram. Tá tudo aqui na live, você pode dar uma pausa conforme vai mudando ali para acessar, curtir a gente, tá bom, pessoal? Muito obrigado, prazer em conhecer quem eu não conhecia. Professora, muito obrigado novamente. Tem aqui os contatos dela, vou deixar um pouquinho na tela. E, se for ao vivo, nos vemos amanhã. Se for uma gravação, a próxima live está na nossa biblioteca, pessoal. Grande abraço para todo mundo. Obrigado, professora. Um beijo, pessoal. Até amanhã.